Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 10, do versículo 24 até o versículo 33. Enquanto você procura o texto da palavra de Deus, nós vamos nesse momento fazer uma oração de ação de graças. O irmão Dilson nos procurou hoje no culto, e é um pedido da Stephanie, a sua filha. Ela foi assaltada essa semana, aqui perto de Heliópolis, levaram o carro, o celular, queriam levar ela se reproduziu aí, e graças a Deus ela está bem. Graças a Deus ela está bem. Ela reconhece o livramento de Deus. Então nós vamos dar graças a Deus pela vida da Stephanie. O Senhor guardou, o Senhor protegeu ali com os seus anjos. Lembrando também de cada um de nós, em cada momento, precisamos do livramento do Senhor. Feche seus olhos, faremos com Deus. Pai, nós recebemos, ó Deus, essa notícia, e ao mesmo tempo que o nosso coração fica, ó Deus, pesaroso, ó Deus, com a violência, a insegurança, nós também, ó Deus, nos regozijamos, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor livrou a vida da tua filha, Stephanie, que está bem. Nós te louvamos por isso, Pai. E ela reconhece, ó Deus, a tua boa mão estendida sobre ela naquele momento. Continua protegendo, ó Deus, a tua filha, bem como a todos nós, porque reconhecemos que carecemos do Senhor. Dá-nos esta certeza de presença do Senhor, de segurança do Senhor em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Encontrado o texto, irmãos? Quem encontrou, por gentileza, fique de pé. Mateus, no capítulo 10, versículo 24 a 33. Eu vou ler para os irmãos a gentileza de acompanhar. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o nos irados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer permanecer no inferno, perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem os pardais por uma serva, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém? Sentai-vos. Nós temos exposto aqui na igreja o Evangelho de Mateus, capítulo a capítulo. Estamos no capítulo de número 10. Na semana passada, nós vimos a orientação de Jesus ao enviar os seus discípulos, e que deixa o nosso coração um pouco pesaroso, porque ele falou algumas coisas tais como:
Você deve lembrar, eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Ovelhas para o meio dos lobos. E até brincamos. Talvez, como discípulos, olhássemos para Jesus e diríamos o seguinte: Senhor, não dá para ser ovelha com ovelha, ou lobo com lobo para ficar igual? Ovelhas no meio dos lobos. Ser discípulos de uma pomba, prudente como uma serpente, e falou tanto de perseguição no meio da proclamação do Evangelho. Mas o Senhor, irmãos, cuida das suas ovelhas. Lembre-se que Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Hoje, como no passado o salmista Davi disse, nós também continuamos com essa mesma certeza, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, conduz nas águas de descanso, por amor do seu nome, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, adversários, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Deus tem cuidado de nós. E nesse texto que nós lemos, que o título aí colocado pelo editor da Bíblia são os estímulos, nós podemos separar pelo menos 4 estímulos, 4 razões, 4 causas pelas quais nós deveríamos anunciar o Evangelho com intrepidez, anunciar o Evangelho sem temor, mesmo com as adversidades, mesmo com as ameaças. Primeiro, Deus, Jesus, Ele não nos manda sem um aviso. Nós não somos enganados. Ele diz assim: olha, basta ao servo ser igual ao seu Senhor, ao discípulo ser igual ao seu mestre. Se chamaram ele de Beelzebu, que naquela tempo é considerado o príncipe, o senhor dos demônios, quanto mais a vós outros. Não basta o servo ser igual ao seu Senhor. Se perseguiram a ele, perseguem vocês também. Se ele sofreu, nós vamos sofrer também. Lembrei até de João, capítulo 16, 33. No mundo, passagem por aflições. Não é tereis que está escrito, viu? Ele fala tereis. Passais, você só passa, não é a sua aflição, você passa por ela. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós somos animados no Senhor. E aqui ele vai dizer 4 razões para que nós confiemos, para que nós preguemos com trepidez a palavra, para que nós vivamos com alegria, mesmo sendo ovelhas no meio dos lobos. Observe aí a primeira dessas razões, no versículo de número 26. Ele diz assim: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. A primeira razão está aqui neste versículo. Os inimigos não podem impedir que nós sejamos reconhecidos publicamente. E eles também não podem impedir de eles mesmos serem desmascarados publicamente. Repito, os inimigos, os adversários, os perseguidores não podem impedir que os crentes, os servos de Deus sejam reconhecidos publicamente. E também eles não podem impedir que eles sejam desmascarados, que eles sejam reconhecidos publicamente na sua falsidade, na sua mentira, no seu erro, no seu engano.
nada há encoberto que não seja revelado. Nada há oculto que não seja revelado, encoberto que não seja conhecido. As coisas vão vir às claras. Isso é um motivo para a gente se regozijar. Porque todos nós, naquele dia, seremos reconhecidos como filhos de Deus. Ouvinte, benditos do meu Pai, entrar na posse do reino, que está preparado para vós outros antes da fundação do mundo. Essa certeza de ser reconhecido por Deus, reconhecido como filho de Deus, devia superar todos os temores, devia nos encher de uma santa energia, de uma santa força, para vencermos todos os obstáculos, de agora, do presente, do porvir, quer sejam perseguições externas, quer sejam lutas internas, aquelas que só a gente conhece, às vezes são o nosso sentimento, nossas emoções, talvez as enfermidades. Não há nada oculto que não seja revelado. O crente, o fiel, vai ser conhecido como filho de Deus. Vai receber aquela pedrinha branca de acesso aos céus, vai comer da árvore da vida, vai assentar-se junto com o Senhor no grande banquete. Isso, por si só, é motivo suficiente. E os ímpios? Também serão reconhecidos como os ímpios. Se os crentes vão ser reconhecidos como aqueles que serviram ao Senhor, as máscaras vão cair, e aqueles que perseguiram a igreja serão conhecidos como perseguidores da igreja. Aqueles que fizeram o mal serão revelados como aqueles que fizeram o mal. Não existe nada oculto que não seja revelado. Isso é um consolo para mim, é um consolo para você. Quando a gente olha o mundo ao nosso redor, parece que existe muita coisa oculta, que existe muita mentira, muita falsidade, muito engano, que vai entristecendo o nosso coração, que vai deixando a gente desconfiado, com o pé atrás, vai roubando a nossa alegria de viver. Aí a certeza que Jesus nos dá é que não existe nada oculto que não seja revelado. Isso tem um sentido estrito, como nós dissemos aqui no último dia, mas tem um sentido amplo também. Quantas vezes você fez alguma coisa boa, fez alguma coisa digna, mas essa coisa ficou escondida e ninguém reconheceu? Nós teremos um santo galardão, nós seremos reconhecidos. Quantas vezes também, por um engano, ainda que você tenha feito bem, algumas pessoas estão com raiva, estão chateadas, houve talvez um mal-entendido, alguma mensagem que chegou distorcida, e você está sofrendo por aquilo ali de uma maneira injusta. Talvez um cônjuge, uma esposa, um filho, uma filha, que não estão entendendo as razões. Aí nós temos esse consolo do Senhor. Não tem nada oculto que não vai ser revelado. Aquilo que você faz pelo seu filho hoje, e os pais às vezes sofrem isso, não há um reconhecimento, um dia vai ser revelado, eles vão reconhecer, eles vão entender. Não existe nada oculto que não seja revelado. Quantas vezes, e era um questionamento, uma queixa do salmista, você deve lembrar de Asaf como salmista, dizendo assim: olha, eu cheguei a ter inveja do que prospera no seu caminho. Quantas e quantas vezes a gente olha e fala assim: mas tem tanta coisa errada, e ninguém faz nada, e naquela ânsia, pelo menos ali no interior, de querer mudar o mundo, a gente vai ficando entristecido, vai ficando adoecido, porque a gente não consegue mudar. Devemos ter um consolo. Olha, todo esse engano, toda essa falsidade, todos aqueles que roubam, que defraudam, que corrompem, um dia tudo isso será revelado. Não existe nada oculto que não seja revelado. E aí ele diz: por isso não temamos. Quantas e quantas vezes alguém contou e diz que as expressões têm bom ânimo, não
aparecem 366 vezes na Bíblia. Por que então temer? Não tem mais, não tem mais, não tem mais. Aí, no meio dessa sessão, o Senhor Jesus, ele fala de uma proclamação, aquilo que farei às escuras no sentido de que ele falou só com os discípulos, aquilo que eu falei aos ouvidos de vocês proclamem os telhados, os eirados, falem para todos. No momento do ministério de Jesus, a palavra não era ministrada a todos, seria apenas uma revelação completa, com a sua morte e com a sua ressurreição, o tempo que nós vivemos. Olha a segunda razão, no versículo 28. 28. Não temas os que matam o corpo, não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temerante aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Nós já falamos aqui no momento de ação de graças da insegurança que a gente vive. Os discípulos, mais ainda, porque primeiro veio uma perseguição dos judeus, depois essa perseguição tomou um rumo estatal, sendo perseguido também pelos romanos, pelo império. Crentes morriam na fogueira, crentes morriam empalados, crentes morriam nas arenas, devorados por animais. Havia um banho de sangue, não havia uma casa onde não havia mártir. O que fez Tertuliano dizer o seguinte: o sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Quer dizer, não adianta perseguir, não adianta matar. Esses crentes entenderam isso. Não tema aqueles que podem matar o corpo e não podem fazer mais nada. Não podem fazer mais nada. Qual a razão disso? Nós temos um instinto natural, dado por Deus, com certeza, da sobrevivência. A gente quer sobreviver, a gente quer se defender, a gente quer cuidar do nosso corpo. A teologia cristã, bíblica, a gente entende isso. O corpo é templo do Espírito Santo e por isso a gente cuida bem, daquilo que Deus nos deu. Mas a gente sabe de uma coisa, e o apóstolo Paulo, referindo-se a isso em relação à ressurreição, ele falou de uma maneira sublime, dizendo o seguinte: se, talvez melhor fosse quando este tabernáculo terrestre se desfizer, temos tabernáculo eterno, não corruptível, não feito por mãos humanas, mas incorruptível no céu. Paulo não sofreu perseguição, foi preso, e ele diz isso. O que ele chama de tabernáculo? O tabernáculo está falando do seu próprio corpo. Se esse tabernáculo, o corpo se desfizer, e ele vai se desfazer, a gente só não sabe quando. A gente não sabe quando. Se o tempo é muito tempo, ou pouco tempo. Cantamos isso, inclusive, eu não sei se meus dias são breves ou longos, mas eu sei que eu tenho tempo. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Não sabemos quanto tempo temos. O corpo ele vai se desfazer. Vai acabar. A gente só não sabe quando. E aí o que o Senhor Jesus está dizendo, o argumento aqui, é o seguinte: olha, que troca infeliz, que troca sem sucesso, que negócio mal feito é esse, de você, para proteger um bem menor, algo que vai se desfazer, é só uma questão de tempo, você abrir mão, você negociar princípios maiores, como a sua própria alma. Pois não tema aqueles que podem matar o corpo e depois não podem fazer mais nada. Irmãos, eu não vou entrar aqui na questão da alma e espírito, da dicotomia, a igreja reformada na sua essência dicotômica.
parte material do homem, que a gente pode chamar de corpo ou de alma. O texto que eu mais gosto para falar isso, o texto, a palavra usada como sinônimo, é quando Maria, naquele Magnificat, no canto que ela exalta o Senhor, era assim: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, não vamos entrar em detalhe, essa parte material do homem, né, a parte que permanece, a parte que tem muito valor, né, você sabe, meu irmão, o valor de uma alma. Vamos ganhar a alma, que dará o homem pela sua alma, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, aquilo que é eterno? Não tem esses. Quantas vezes, irmãos, por causa da pequenez da nossa fé, nós tememos o homem, nós tememos o ser humano, nós tememos as pessoas que estão ao nosso redor, nós tememos o inimigo, devemos temer tão somente a Deus. Não sei se eu vou lembrar na íntegra, mas há uma frase, não sei se foi Moody, não lembro agora o autor, não anotei, mas ele diz assim, acho que é John Wesley, né? O mundo vai conhecer, vai saber, dá-me 100 homens que não temam nada, a não ser o pecado, que não odeiem nada a não ser o pecado, que não temam nada a não ser a Deus, e não conheçam a ninguém a não ser Jesus Cristo. E eu abalarei o mundo. Uma frase de John Wesley. Bem, irmãos, nós precisamos odiar só o pecado, temer somente a Deus, e conhecer somente a Jesus. E aí nós vamos ser plenos, completos. Quem é que pode fazer perecer, eu vou dizer, talvez não precisasse, esse que pode fazer perecer o corpo e a alma, é Deus, não é o diabo. O diabo não tem esse poder, o diabo não tem nem a chave do inferno. Ele é um condenado, ele também será lançado no fogo do inferno. Deus, não tema só a Deus. Às vezes o nosso foco está no lugar errado. Nós estamos pensando nas coisas erradas, gastando o nosso tempo, as nossas energias e as nossas preocupações nas coisas erradas. Lembra lá de Mateus, capítulo 6? Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de comer, nem pela vossa vida, quanto a vez de comer, o corpo, quanto a vez de vestir, não é o corpo mais do que a veste, e a vida mais do que o alimento. Olhai, os pássaros do céu não colhem, não plantam, não colhem, não juntam de celeiros, contudo vosso Pai os sustenta. Olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam, e nem Salomão, toda a sua glória se vestiu como ele. Ó, se Deus cuida assim do pássaro, e cuida assim da erva do campo, quanto mais cuidará de vocês. A ansiedade esvazia a força do hoje, não resolve o problema de amanhã e ainda esvazia a nossa energia do agora. Então não ande ansioso por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus a vossa petição pela oração e pela súplica com ações de graça. Entrega tudo ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E tem aquele detalhe, né, irmãos? Quantas das nossas preocupações está ali fervilhando a nossa mente? Tem alguns anos com taquicardia, tem uns que até querem nó na garganta, esse bolo aqui que não consegue descer, preocupados. E às vezes essas preocupações, que é isso, se preocupar antes, nunca acontecem. Nunca se torna uma realidade. Mas você adoeceu, você ficou enfermo de preocupação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A terceira razão, que se acrescenta a essas duas que nós mencionamos,
também o versículo de número 29 e 30. Os inimigos não podem impedir os planos de Deus e nem o cuidado que Deus tem para conosco. Nós somos amados pelo Senhor, menina dos olhos de Deus. Olha o que ele diz: não se vendem dois pardais por massa, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valente do que muitos pardais. Você tem aqui já Mateus 6, né, dos filhos do campo, olhar os pássaros do céu. Deus é um Deus soberano. Ele fala aqui de uma moeda romana, era 1,16 avos do denário. Era como se fosse hoje, e alguns traduzem assim, como 1 centavo. Você já viu uma moeda de 1 centavo? Aí, procura aí. Não tem lá, não? Procura, não vai achar. Aí ele está dizendo que os pássaros, pequenos pássaros, os pardais, os pássaros, eram como iguarias, eram comidas, né, para aquele povo, caçados, assados e comidos. E logo comercializados, mas com um valor muito barato. Né? Por 1 centavo, comprava 2 pardais. 1 centavo, comprava os 2 pardais. E se você observou, tem uma promoção aí. Né? Tem uma pichincha aí. Ele fala assim: e com 2 centavos, você ainda leva um pardal extra. Em vez de 4, você leva 5. É igual o cabelão gritando no trem, né? 2 por 1, 5 por 2. Né? Exato, tá? 2 por 1, 5 por 2 centavos. Quer dizer, algo barato. Algo, aos olhos dos homens, comercialmente falando, sem valor. E está falando: olha, esses pardais que são caçados, eles são guardados por Deus. Nenhum deles cai em terra sem o consentimento do Pai. Aquele que caça, está pensando que está caçando a revelia. Não, ele só abate esse animalzinho se Deus permitir. E aí ele pergunta para os seus discípulos: será que vocês não entendem? Vocês não percebem? Não entra na cabeça de vocês que vocês valem mais do que pardais? Ele chega: vocês valem mais do que muitos pardais. Enquanto a vós outros, enfatiza a metáfora que ele está contando, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Nenhum fio cai sem a permissão de Deus. E olha que cabelo cai a beça, né? Mais, outro menos. Né? Lá em casa eu fico, até tem muito cabelo, né? E você tem que tirar lá no banheiro os cabelos dela, né? Então é cabelo para tudo quanto é lado, né? E tem cabelo, mais cabelo. Nem cai sem consentimento. O vosso Pai está nos céus. Os cabelos estão contados, todos. Ou seja, Deus tem cuidado disso. Deus guarda a sua vida. Embora você se sinta como uma ovelha no meio dos lobos, e Jesus falou: somos mesmo, estamos mesmo nessa condição, Deus tem cuidado de nós. A primeira razão que nós mencionamos, para que você não tema viver, não tema proclamar o Evangelho, não tenha preocupações, é porque não há nada ao ponto que não seja revelado. A segunda não tema aqueles que podem matar o corpo e não pode fazer mais nada. Não antes, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. A terceira razão, que nós mencionamos agora, é que Deus é soberano e na sua providência tem cuidado de nós, como cuida dos pardais, dos pássaros, das aves, como cuida de nós a ponto de nem um cabelo sequer na nossa cabeça cair. E a quarta e última razão apresentada nesse texto está aqui no versículo 32 e 33. Portanto, aquele que me confessar diante dos homens,
confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Uma verdade simples. Aquele que confessa aqui e agora, será também confessado lá, no dia de juízo. Se você reconhece hoje que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, com os seus lábios, naquele dia ele também confessará que é o seu Senhor. Ele vai dizer: esse aqui é meu. E quando ele diz que confessará, significa que guardará, que protegerá, que tem um relacionamento com ele, que as nossas vidas estão entrelaçadas com ele. Por isso não há julgamento, não há condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que o negar diante dos homens, de maneira que não haja arrependimento, que não mude, que não volte atrás, eu digo isso porque Pedro negou e se arrependeu. Enquanto nós estamos aqui, há a oportunidade da graça de sermos tocados, quebrantados e arrependidos, voltarmos ao Senhor. Mas que ele negar diante dos homens, ele também negará diante de Deus. Agora, ressalta-se aqui um detalhe. Muitas das vezes, não estamos assim na condição como os crentes do passado, de uma espada no pescoço e dizer: você é crente ou não? Você vai negar Jesus? Se não negar, vai morrer. Muitos deles morreram por causa de Jesus. Não precisamos esperar isso. Graças a Deus, temos um país que tem liberdade, nós não sofremos esse tipo de pressão. Alguns irmãos nossos sofrem, que vem perto. Na América do Sul mesmo, no Carábia, por exemplo, são centros crentes cristãos perseguidos. Eu sou evangélico, não, católico, evangélico, cristianismo, perseguido, gente morrendo. Mas não precisa disso. A gente, às vezes, nega Jesus diante dos homens, com palavras e também com atitudes, com ações que não combinam com o caráter transformado, que não combinam com a nova criatura, o que a gente chama de testemunho. Então, não negue o Senhor Jesus, fale a verdade, seja autêntico, tenha caráter, viva uma vida de santidade, faça o bem, não se omita, porque a Bíblia diz que aquele sabe que deve fazer o bem, não faz, só isso está pecando. Então, confesse o Senhor Jesus, confesse o Senhor Jesus com palavras e também com atos. Por 2 vezes apareceu no texto a palavra não temais. Eu vou dizendo isso. Não teme. Está com medo de quê? O Senhor é teu pastor. Está com medo de quê? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, porque tu estás comigo, o Senhor está contigo. Ele é a tua garantia. Ele é a nossa certeza de vitória. 4 razões, pelo menos 4 aqui no texto, para que nós não temamos e preguemos o Evangelho com trepidez e com ousadia. Que Deus te abençoe ricamente. Não temas,